existe erro, ainda mais num trabalho que é criativo. A gente precisa tirar esse elefante da sala e falar a realidade para vocês. Então, poder dizer que existem erros é importante para mim, eu abri isso, mas o mais importante, a gente sabe. E a gente olha para esses erros e busca aprimorar. Então, fala galera, tudo bem? Vamos para um vídeo sobre o nosso novo logo, sobre o novo rebranding da Rito, esse novo posicionamento. Quando eu digo novo logo, não necessariamente, como é que eu posso dizer? Não é isso que é o posicionamento, né? É justamente sobre isso que eu vou falar, mas o que se vê é uma logo nova, são cores novas, basicamente isso, né? Uma nova foto de perfil, numa linguagem mais clara. Mas no fundo, esse rebranding da Rito, de logo, né, de identidade visual, ele é um pedaço de todo um novo posicionamento, né? Desde o mercado de atuação, desde a forma de atuar, né? Além do mercado de atuação, a forma de trabalhar. Então a gente vem inovando e nos adaptando muito nos últimos meses, principalmente nos últimos 6 meses, depois da metade do ano de 2025, para ser mais efetivo conforme o mercado precisa, né? Sempre com o pensamento do que a gente acredita, né? E aí, quando eu vim fazendo essas mudanças, pensando em melhorar alguns processos aqui dentro, e aí depois eu vou falar um pouquinho sobre processos, que eu acho que é um assunto bem interessante, um documentário que eu vi, mas é um posicionamento novo da Rito, e a logo, né, o novo identidade visual, ela entra como um topo do iceberg, né? Quando tu pega aquelas fotos de Instagram motivacionais que tem o topo do iceberg, que o cliente, né, que o público só vê aquela ponta, mas tem toda uma estrutura por baixo disso, e é justamente isso o nosso novo posicionamento, né? O que é público é o que vocês enxergam, é a nova marca, é as novas cores, é o que vocês vê nos stories, etc., no site, né? Mas a maior reformulação e transformação está acontecendo internamente. Então, já faz um tempo que eu já publiquei em outros materiais sobre nós ter um time especialista em áreas dentro da produção de um filme. E isso vem sendo o que está abaixo do iceberg, né? Essa coordenação, essa estruturação interna, esses processos, a gente vem evoluindo e investindo muito nisso, tanto que mês passado, em fevereiro, a gente foi para um curso de craft audiovisual, o principal curso de craft audiovisual do Brasil hoje, foi a turma 1, então nós somos os primeiros a ter acesso a esse curso e já estamos colocando em prática, e esse novo posicionamento já estava pronto, né, antes da gente ir, só me mostrou o quanto a gente está tomando uma atitude certa em renovar marcas, mas em principalmente aplicar novos processos, novas metodologias, boas práticas dentro do nosso atendimento, uma boa experiência para o cliente, entre outras situações dentro da Rito. Então, esse vídeo vai falar basicamente sobre isso. Eu abordei, né, basicamente um pouco do que eu vou falar aqui hoje com vocês. E eu não posso deixar de falar, né, aproveitar um pouco desse vídeo sobre o estúdio da Vic, que foi o responsável. Eu vou deixar aqui na legenda do YouTube. Também, quem quiser pode me pedir. Ela não me pediu para fazer isso, estou fazendo isso de coração mesmo, porque quando o trabalho é bom, eu sei que eu posso indicar, né? Foi um investimento considerável que a gente fez, mas de certa forma, sem dúvida nenhuma, valeu a pena, né? Até deixei claro isso para ela. Além de apresentar toda uma nova identidade visual, elementos, enfim, utilidades de marca, que é algo que eu sentia falta na nossa marca antiga, veio principalmente um tom de voz para a marca. Como que a gente vai se posicionar, porque só ter uma logo nova, cores novas, não é isso que eu buscava também. Isso é muito importante, mas ela me deu uma estratégia de como que eu vou me posicionar diferente no mercado. Então, esse ponto foi bem fundamental, assim, para eu conseguir entender que valeu a pena o investimento, que fez total sentido e poder indicar, poder falar do bom trabalho da Vic no rebranding da Rito Filmes. E aí, começando um pouquinho mais, né, esse conteúdo para vocês, a logo da Rito, enquanto eu estava fazendo essas movimentações internas, eu pensei como que eu vou comunicar para o mercado que eu estou mudando, né? Foi por isso que eu resolvi fazer um rebranding de identidade visual. Como que eu vou mostrar para o meu cliente, principalmente, para quem não é meu cliente, mas que me acompanha, e
para novos clientes, né? Para quem não conhece a Rito vai passar a conhecer. Como que quem não conhece a Rito vai conhecer ela do jeito que ela é? Então, a nossa logo, né, nossa identidade, eu analisando depois, até em conversa com a Vicky, ela tinha uma pegada um pouco mais adolescente, né? Um pouco não madura do jeito que a empresa está. Né? A empresa está completando 6 anos, a empresa tem colaboradores, tem estrutura, tem sede própria, tem um corpo já. E talvez a nossa logo, a nossa ideia visual, estava com uma logo, com uma identidade mais adolescente, mais jovial. Né? E a gente precisou colocar um toque ali de maturidade. Então, vocês podem reparar que não é uma logo que mudou drasticamente, né? Teve um destaque maior no termo filmes, mas o Rito em si teve alguns ajustes de tirar aqueles, né, detalhes arredondados. Então, foi uma mudança bem estratégica nesse sentido para poder comunicar para o mercado que a gente mudou, para olharem para nós e falarem, ué, a Rito mudou. Claro, de primeiro momento, a logo, mas a partir do momento que ela contrata um serviço, que ela chama para uma conversa, que ela tem uma experiência com a gente, ela sente que a Rito não mudou só a logo, só a ideia visual, ela mudou a forma de trabalhar, né, para melhor, obviamente. Então, esse foi o principal motivo de trocar a ideia visual da Rito Filmes, justamente no mês de março, lançando isso para o mundo, no mês que a gente completa 6 anos de atividade. E aí, dentro disso, como que a gente construiu essa nova marca, né? A gente, obviamente, junto com a Vicky, a gente construiu o que ela chama de mergulho, né? Que é o modelo dela, o nome do modelo que ela atende. Então, a gente foi a fundo, né? De cliente ideal, o que a Rito era, como a Rito era vista. E aí, entra um ponto legal de falar para vocês, eu até falei em outros vídeos, que é o quê? A Rito, desde que nasceu com uma equipe, ela sempre foi uma produtora de filmmakers. Então, se existe uma marca, Rito Filmes, mas o meu time sempre foi filmmaker, sabe gravar, sabe editar, sabe gravar, sabe editar, sabe? Aquele estilo filmmaker autônomo, mas consolidado dentro de uma produtora de forma fixa e de forma freelancer parceira. Então, o mercado sempre olhou assim, e sempre foi assim. Então, o mercado não via de forma errada. Só que, ao mesmo tempo que aí eu comecei a mudar isso, eu optei, né, por fazer esse investimento de trocar a marca também, para a marca também se comunicar da mesma forma. Então, hoje a gente está conseguindo já trazer uma percepção diferente para o mercado. A gente lançou bem recente a marca, mas a gente já vinha desde janeiro, dezembro. Esse processo de rebranding fechei em outubro e começamos a trabalhar nele em novembro. Então, foi novembro e dezembro que a Vicky e eu fizemos algumas reuniões, ela foi trabalhando, e aí em janeiro foi entregue para nós. Então, desde aquele momento, a gente já começou a aplicar o que eu trocava em call com ela, de assuntos, né, de provocações também, no dia a dia do nosso posicionamento. Então, nos stories, nas publicações, enfim, no comportamento, nas atitudes internas, muita conversa com o time. Eu tive muita conversa com o time para poder, hoje, vender a Rito de uma forma autêntica. Então, falar da Rito como ela realmente é, e não ficar falando sobre processos. E aí já vou entrar nesse assunto, que é muito... para ter processos, eu estou aprendendo isso, né? Eu vi um documentário do Código Brasil, Código B55, do Benchimol, que eles lançaram agora, e eles falam justamente sobre isso. Para uma empresa ter processos bem definidos e rodar perfeitamente, primeiro, é muito difícil. E normalmente quem tem isso são empresas de décadas, de várias décadas. Empresas absurdamente gigantes, com uma estrutura enorme, e muitas vezes não é perfeito, tem muito problema dentro do processo, o que é normal. Então, quando a gente fala de processo, eu nunca quero deixar claro que nossos processos são perfeitos. Não são e dificilmente vão ser. Mas o fato da gente buscar aprimorar a todo instante esses processos façam com que a gente tenha êxito e seja efetivo nas nossas entregas. Então é basicamente isso que a gente busca no dia a dia, na ponta, né? Chegar ao final do dia e a gente ter cada vez processos melhores. Então é algo que a gente vem implementando e é importante falar. Existe erro em todos os processos. Existe erro no atendimento, existe erro no marketing, existe erro na execução. É importante eu falar isso para vocês. Parece que eu estou me negativando um pouco do meu negócio, da Rito, mas existe erro. Ainda mais num trabalho que é criativo. A gente precisa tirar esse elefante da sala e falar a realidade para vocês. Então, poder dizer que existem erros é importante para mim, eu abri isso, mas
o mais importante, a gente sabe. E a gente olha para esses erros e busca aprimorar. Então, é isso que a gente tem que olhar para o positivo, né? O erro ele acontece principalmente numa área criativa, como eu falei, né? Uma economia criativa que muda a todo instante, que tem muita guerrilha, muito perrengue, que a organização faz isso se diminuir, né? Faz a gente entregar melhor, ser mais organizado, mas esse ponto de processo, de olhar para a melhoria, de buscar melhorar e realmente executar, eu acho que é um ponto que bate com esse nosso rebranding, porque é algo que a gente vem buscando, então eu não podia deixar de falar sobre isso. E falando um pouco mais sobre o que a gente pensou, eu estou com o nosso mapa aqui aberto, a gente pensou bastante em quais são as potências da Rito. O que a Rito é boa, o que a Rito é forte, e nós precisamos mostrar, não podemos deixar dúvida. A Rito é bom em fazer isso, não podemos deixar dúvida disso. Então é assim que a gente vai desenvolver a partir de agora e olhar para as ameaças. Então, obviamente, existe concorrência muito forte, né? A gente quer ir para uma escala mais nacional agora, então a gente tem que subir a régua, e principalmente portfólio, é o que a gente está batendo muito agora. A gente está num ano que o ano passado, em 2025, conseguiu consolidar e muito o nosso portfólio, então a gente tem um portfólio para dar esse passo. Se nós não tivéssemos um portfólio para dar esse passo de rebranding, de buscar atuar com agência, com publicidade, eu não teria a confiança de poder fazer esse rebranding e poder estar falando isso aqui com vocês. Então isso foi bem importante para nós, né? Então olhar para essas ameaças, né? O que as outras produtoras entregam que a gente não é capaz de fazer. A gente precisa olhar para isso, a gente não pode esconder que a gente perde nesse quesito, a gente precisa ser realista, né? Então a gente teve um olhar bem legal para isso. E aí foi desenvolvido também uma estratégia de como a Rito pensa, como a Rito fala e como a Rito... Aí deixa eu lembrar aqui, né? Como a Rito pensa, como a Rito fala e como a Rito faz. Então esses são nossos pilares hoje de posicionamento. Então, como a Rito pensa? A Rito pensa desse jeito. Como a Rito comunica, fala, a Rito fala dessa forma. E como a Rito faz, como a Rito executa, lá no set, como que a Rito se comporta. Então, esses 3 pilares são a base do nosso posicionamento, isso foi construído junto com o nosso rebranding, então isso que eu falo que é diferencial, não é só uma identidade visual. Hoje a gente tem um norte, tem um mapa mental de como a gente pensa, a gente fala, a gente faz. Isso faz total diferença, porque aqui, o quanto eu falei de filme, o quanto eu falei de editar, de gravar, quase nada. Obviamente isso faz muito parte do processo, né? A gente tem a nossa equipe aqui que pensa muito nisso. Hoje eu faço a direção de cena, faço uma parte criativa dos filmes, mas falando de posicionamento é basicamente isso, né? A gente pensa muito além do filme, né? A gente tá com um olhar também de pensar muito no cliente, né? Receber aquele briefing do cliente e trabalhar criativamente em cima, apresentar novas ideias, novas propostas, para justamente sair um pouco da caixa, ter uma atuação diferente no mercado de produtora criativa também, né? Então isso está sendo bem importante aí para a Rito. Eu não sei quanto tempo deu de vídeo aqui, mas acho que foi suficiente para vocês entenderem um pouco sobre esse nosso rebranding, nosso novo posicionamento, a nossa nova marca. E fica aberto aqui, quem quiser trocar uma ideia, quem quiser conhecer mais sobre a Rito, estou aqui, é só me chamar, vamos marcar uma conversa para você saber o que a gente pode, como que a gente pode atuar, como que a gente pode melhorar o posicionamento de empresas, de marcas, de clientes, se você for uma agência, e a gente poder estar trabalhando junto aí em projetos desafiadores, que é o que a gente gosta. A gente, obviamente, faz do job simples a grande campanha, né? Esse é um dos nossos novos slogans, né? Do job simples a grandes campanhas, mas uma coisa a gente gosta, grandes desafios. Então, o que você achar que é difícil, que é desafiador, pode contar com a gente, que a gente sempre dá um jeito de resolver da melhor forma. Beleza? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, faz aquele padrão, deixa o like para nós, para eu saber que tá legal esses conteúdos e vocês continuarem me acompanhando aqui mais vezes, sabendo mais sobre Marco, sobre Rito, e eu poder estar ajudando vocês a entender um pouco mais do mercado, do audiovisual, das nossas entregas e do nosso dia a dia aqui na produtora. Beleza? Valeu, até a próxima.